Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma depois da morte? Será que entramos em um sono profundo, aguardando o julgamento final? Ou será que a consciência continua viva, experimentando o paraíso ou o tormento? A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Muitas religiões e filosofias tentam responder a essa pergunta, mas a Bíblia nos dá pistas surpreendentes sobre o destino das almas. Alguns acreditam que os mortos descansam até a ressurreição, enquanto outros defendem que eles já experimentam uma realidade espiritual. Mas qual dessas visões está correta? O que as Escrituras realmente dizem sobre isso? E mais, existe a possibilidade de que as almas possam interagir com o mundo dos vivos? O que dizer sobre relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte e afirmam ter visitado o céu ou o inferno? Essas experiências são legítimas ou apenas ilusões da mente? Hoje vamos explorar essas questões à luz das Escrituras e descobrir onde estão as almas dos mortos agora. Mas antes de continuarmos, um aviso. As respostas que você vai ouvir podem mudar completamente a sua visão sobre a vida e a eternidade. Então, fique comigo até o final para entender toda a verdade. Se esse tema te interessa, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. E nos comentários diga: você acredita que as almas estão conscientes ou adormecidas? Quero saber a sua opinião. A pergunta sobre o que acontece com a alma após a morte tem intrigado a humanidade desde os tempos mais antigos. Diferentes tradições religiosas e filosóficas oferecem respostas variadas, mas para os cristãos, a única fonte definitiva é a Bíblia Sagrada. Afinal, quando uma pessoa morre, sua alma vai imediatamente para o céu ou para o inferno? Ou será que ela entra em um estado de sono profundo, aguardando a ressurreição? Essas questões dividem teólogos há séculos, e muitas doutrinas foram criadas para tentar explicá-las. Dentro do cristianismo, há duas principais interpretações sobre o destino das almas. A doutrina do sono da alma, defendida por alguns estudiosos, essa visão sugere que, ao morrer, a pessoa entra em um estado de inconsciência total, sem percepção do tempo ou do que está acontecendo ao seu redor. Ela permaneceria assim até o dia do julgamento, quando Deus ressuscitará os mortos. A doutrina da consciência após a morte. Outras interpretações sugerem que as almas dos mortos continuam conscientes e vão para um estado intermediário. Os justos experimentam paz e comunhão com Deus, enquanto os ímpios aguardam julgamento em sofrimento. Mas qual dessas interpretações está correta? Como entender passagens bíblicas que parecem sustentar ambos os pontos de vista? Para responder a essas perguntas, precisamos mergulhar nas Escrituras e analisar o que a Bíblia realmente ensina sobre a condição das almas dos mortos. E é isso que faremos agora. Vamos explorar as evidências bíblicas e descobrir se as almas estão dormindo ou conscientes neste exato momento. A Bíblia nos dá diversas pistas sobre o que acontece com a alma após a morte. No entanto, existem passagens que parecem sugerir diferentes interpretações, o que gera debates entre teólogos e estudiosos. Para entender isso de forma clara, precisamos analisar alguns dos principais versículos e suas implicações. O sono da alma. A ideia de que os mortos estão inconscientes. Algumas passagens bíblicas indicam que os mortos não possuem consciência até o dia da ressurreição. Um dos textos mais citados para sustentar essa visão é Eclesiastes 9:5, que diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Outro trecho interessante é Salmos 115:17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Esses versos parecem indicar que, ao morrer, a pessoa entra em um estado de inconsciência total, aguardando o julgamento final. Além disso, Jesus comparou a morte ao sono em diversas ocasiões. Um exemplo clássico está em João 11:14, onde Jesus fala sobre a morte de Lázaro. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono.
Quando os discípulos não entenderam, Jesus explicou claramente. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Se a morte é um sono, isso significaria que as almas dos mortos não estão ativas ou conscientes, mas apenas aguardam o dia da ressurreição. Mas então, como explicar os relatos bíblicos que sugerem que as almas continuam vivas e conscientes após a morte? A consciência após a morte. O caso do rico e Lázaro. Uma das passagens mais conhecidas sobre a vida após a morte é a parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16, 19, 31. Nela, um homem rico morre e vai para o tormento, enquanto um mendigo chamado Lázaro morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Na narrativa, o rico está consciente e sente dor, chegando a clamar para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para aliviar seu sofrimento. Ele também lembra de seus irmãos que ainda estão vivos e pede que alguém vá avisá-los. Se a morte fosse um estado de inconsciência total, como poderia o homem rico estar consciente, sentindo dor e conversando? Muitos teólogos argumentam que essa história não pode ser apenas uma parábola, pois Jesus não costumava dar nomes específicos em suas parábolas, o que sugere que ele estava se referindo a um evento real. Outros exemplos de consciência após a morte aparecem na visão de João em Apocalipse 6, 9 e 11, onde ele vê as almas dos mártires clamando a Deus por justiça. Se essas almas estavam clamando, significa que elas estavam conscientes mesmo depois de morrerem. O encontro de Moisés e Elias com Jesus. Outro evento que gera questionamentos sobre a condição das almas é a transfiguração de Jesus em Mateus 17, 1, 9. Nessa passagem, Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte e, de repente, aparece Moisés e Elias conversando com ele. Mas espere, Moisés havia morrido há séculos. Como ele poderia estar ali interagindo com Jesus? Isso levanta duas hipóteses. Moisés já estava em um estado consciente no além e pôde aparecer para falar com Jesus. Foi uma manifestação especial de Deus, sem necessariamente significar que Moisés estava consciente no céu antes da ressurreição. Seja como for, esse evento nos leva a questionar se as almas realmente dormem, ou se algumas têm permissão para interagir no mundo espiritual antes do julgamento final. A esperança da ressurreição. Embora a Bíblia traga textos que parecem apontar para uma consciência após a morte, ela também enfatiza a importância da ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse versículo indica que a grande esperança dos crentes não está simplesmente no que acontece imediatamente após a morte, mas sim na ressurreição e vida eterna que Deus prometeu. Então, como podemos conciliar essas ideias? As almas estão dormindo ou estão conscientes? Existe alguma explicação que harmonize todas essas passagens? É isso que vamos explorar no próximo tópico, conectando essas visões ao contexto bíblico mais amplo. Para entendermos o destino das almas após a morte, precisamos analisar o contexto geral das Escrituras e como os conceitos de vida após a morte foram apresentados ao longo do tempo. A Bíblia não fala de forma direta e sistemática sobre o estado exato da alma depois da morte, mas apresenta pistas ao longo do Antigo e Novo Testamento que ajudam a montar esse quebra-cabeça teológico. O que o Antigo Testamento diz? No Antigo Testamento, o conceito de vida após a morte não era tão desenvolvido quanto no Novo Testamento. Muitos textos fazem referência a um local chamado Sheol, que era visto como um reino dos mortos. Sheol era um lugar de escuridão e silêncio. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam a Deus nem têm consciência do que acontece na terra. Eclesiastes 9, 5, 6. O conceito de recompensa e castigo após a morte ainda não estava claramente desenvolvido. Esses trechos reforçam a ideia de que os mortos não têm atividades conscientes até um momento futuro. Mas, ao mesmo tempo, encontramos versículos como 1 Samuel 28, onde o espírito do profeta Samuel
Aparece para o rei Saul após ser invocado pela médium de Endor. Esse episódio sugere que Samuel estava consciente mesmo depois de morto, levantando questionamentos sobre o que realmente acontece no Sheol. Então, o Antigo Testamento deixa um mistério no ar. Será que os mortos dormem? Ou há uma existência espiritual além do Sheol? A revelação do Novo Testamento. Com a chegada de Jesus e seus ensinamentos, começamos a ver uma expansão da visão sobre a vida após a morte. Jesus falou mais claramente sobre o destino das almas, trazendo conceitos como o paraíso, onde ele promete ao ladrão arrependido que estaria com ele após a morte. Lucas 23:43. A história do rico e Lázaro, que indica a consciência após a morte. Lucas 16:19-31. A ressurreição dos mortos no fim dos tempos, que será o destino final de todos. João 5:28-29. Além disso, Paulo reforça essa visão em Filipenses 1:23, onde ele diz que deseja partir e estar com Cristo, o que indica que os crentes podem ir diretamente para a presença de Deus após a morte. O destino dos justos e dos ímpios. Pela narrativa bíblica, podemos entender que o destino das almas pode ter duas fases. Estado intermediário. Quando alguém morre, sua alma entra em um estado temporário. Os justos vão para um estado de descanso e paz na presença de Deus. Os ímpios experimentam sofrimento, mas ainda aguardam o julgamento final. Julgamento final e ressurreição. No fim dos tempos, os mortos ressuscitarão e receberão seu destino eterno. Aqueles que estão em Cristo receberão corpos glorificados e viverão eternamente com Deus. 1 Coríntios 15:51-54. Os ímpios serão condenados ao lago de fogo, destino final do castigo eterno. Apocalipse 20:11-15. Essa perspectiva combina as passagens que falam tanto da consciência das almas quanto da ressurreição futura. Como isso se aplica à nossa vida? Diante dessas verdades bíblicas, algumas reflexões surgem. A vida não termina na morte. O que fazemos agora determina nosso destino eterno. Não há reencarnação ou segundas chances. A Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. A importância de estar preparado. Se as almas já experimentam um estado intermediário, isso significa que o momento da morte pode ser decisivo para o destino final. Isso nos leva a um ponto importante. Como devemos viver sabendo dessa realidade? No próximo tópico, vamos explorar algumas teorias e mistérios sobre almas que supostamente interagem com o mundo dos vivos. Será que isso tem fundamento bíblico? Ao longo da história, inúmeras pessoas afirmam ter tido experiências sobrenaturais envolvendo almas dos mortos. Algumas dizem ter visto entes queridos falecidos, enquanto outras relatam experiências de quase morte, em que viram o céu ou o inferno. Mas será que essas experiências têm base na Bíblia? E mais, as almas dos mortos podem realmente interagir com os vivos? Ou esses fenômenos são enganos espirituais? Vamos explorar 3 grandes mistérios e teorias sobre o que as almas dos mortos estariam fazendo agora. Espíritos dos mortos podem aparecer para os vivos? Uma das questões mais debatidas sobre o pós-vida é se os mortos podem voltar para visitar ou assombrar os vivos. Algumas religiões e crenças afirmam que os espíritos podem permanecer na Terra por um tempo antes de seguir seu destino final. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O episódio de Samuel e o rei Saul. Em 1 Samuel 28, o rei Saul consulta uma médium para tentar falar com o falecido profeta Samuel. Para surpresa de todos, Samuel realmente aparece e dá uma mensagem a Saul. Alguns estudiosos argumentam que era realmente Samuel, permitido por Deus para um propósito específico. Outros sugerem que era uma manifestação demoníaca, pois a Bíblia condena a prática da necromancia. Deuteronômio 18:10-12. Então, a Bíblia nos deixa uma advertência clara. Não devemos tentar contatar os mortos, pois isso abre portas para o engano espiritual. Mas e as experiências de quem diz ter visto ou sentido a presença de um ente querido falecido?
Alguns acreditam que Deus pode permitir sonhos e visões para confortar os vivos. Outros apontam que Satanás pode imitar pessoas falecidas para enganar e afastar as pessoas da verdade. A Bíblia ensina que após a morte, a alma segue seu destino e não permanece vagando pela terra. Se há manifestações, elas devem ser analisadas com muito cuidado. Experiências de quase morte, visões do céu e do inferno. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam ter visto um túnel de luz, o paraíso ou até mesmo o inferno. Algumas dessas histórias se tornaram populares, como no livro 90 Minutos no Céu, que narra a experiência de um homem que teria morrido e visitado o céu antes de retornar à vida. A grande questão é: essas experiências são reais ou apenas ilusões da mente? A ciência sugere que essas visões podem ser causadas por atividade cerebral durante a morte clínica, liberando substâncias que provocam sensações de paz ou medo. No entanto, alguns relatos são impressionantes, contendo detalhes que a pessoa não poderia saber por meios normais. A Bíblia não dá detalhes sobre o que acontece nos momentos finais de vida, mas ensina que o destino das almas está selado no momento da morte. Portanto, ainda que algumas dessas experiências possam ser reais, devemos interpretá-las à luz das Escrituras. Jesus contou a história do rico e Lázaro, onde o rico pediu que Lázaro voltasse dos mortos para avisar seus irmãos. Mas Abraão respondeu: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos." Lucas 16:31. Isso sugere que Deus já nos deu tudo o que precisamos saber sobre a eternidade na sua palavra. Almas em um estado intermediário, purgatório ou Hades. Outra teoria popular, especialmente no catolicismo, é a existência de um estado intermediário, onde as almas esperam pelo julgamento final. O purgatório é um conceito ensinado pela Igreja Católica que sugere que algumas almas passam por um período de purificação antes de entrar no céu. O conceito de Hades, não o inferno final, mas um local temporário, aparece na Bíblia como um lugar onde os mortos aguardam o julgamento. Lucas 16:23. Mas a Bíblia não ensina claramente um purgatório. A doutrina surge de interpretações específicas de alguns textos. Por outro lado, a ideia de um estado intermediário onde os ímpios aguardam a condenação e os justos esperam a ressurreição tem mais respaldo bíblico. O que isso significa para nós? Diante de todas essas teorias, o que podemos concluir? A Bíblia ensina que a alma não fica vagando após a morte. Relatos de visões e manifestações devem ser analisados com discernimento. Nosso destino eterno é selado no momento da morte. Não há segundas chances. Isso nos leva à questão mais importante. Se a morte pode chegar a qualquer momento, estamos preparados para o que vem depois? No próximo tópico, vamos concluir essa reflexão e falar sobre o que devemos fazer agora para garantir um destino eterno com Deus. Agora que exploramos o que a Bíblia diz sobre o estado das almas após a morte, chegamos a uma verdade inegável. O destino final da nossa alma depende do que fazemos em vida. A morte pode parecer um mistério assustador, mas para aqueles que confiam em Deus, ela não precisa ser um fim trágico. A Bíblia nos dá uma certeza: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Se vivermos para Cristo, a morte não será o fim, mas o início de algo muito maior. O que aprendemos? As almas dos mortos não ficam vagando pela terra. Elas seguem para um estado de descanso ou tormento, aguardando a ressurreição final. A Bíblia não apoia contatos com os mortos. O que parece ser espírito de falecidos pode ser uma ilusão ou um engano espiritual. Nosso destino eterno não é decidido depois da morte. A decisão precisa ser feita agora, em vida. A grande pergunta é: onde você passará a eternidade? Um chamado para a reflexão. Se a morte pode vir a qualquer momento, como devemos viver hoje? Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João 11:25.
Isso significa que somente em Cristo encontramos a verdadeira segurança para a eternidade. Se você ainda não entregou sua vida a Deus, este é o momento de pensar sobre isso. O que está impedindo você de se aproximar de Deus? O que falta para você se preparar para a vida eterna? Compartilhe sua opinião. Agora quero ouvir você. Você acredita que as almas estão dormindo ou conscientes? Já teve alguma experiência que te fez pensar no que acontece depois da morte? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessa verdade. Se esse conteúdo tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos estudos. Lembre-se, a eternidade começa com as escolhas que fazemos hoje. Não deixe para amanhã o que pode mudar sua vida agora. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.